Hoje pela manhã eu vou fazer o último trecho de Paulo aos Colossenses no capítulo 2, fechando essa série que eu montei, intitulada Permanecendo em Cristo, que vai do capítulo 2, verso 6 até o final do capítulo 2, o verso 23. Nós fizemos 3 mensagens anteriormente, essa é a 4ª, para fechar esse trecho de Colossenses. No domingo que vem eu vou começar uma nova série. Então vou procurar também fazer conexões com aquilo que a gente disse nas outras mensagens, antes de expor o texto sagrado aqui, conforme nós vamos ler daqui a pouco. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero chamar a atenção das crianças para uma coisa que eu acho que elas entendem muito bem. Qual das crianças aqui tem algum bichinho de estimação? Levanta a mão. Quem tem bichinho de estimação? Tem? Então eu vou falar de uma coisa que vocês já viram bichinho de estimação a fazer. Principalmente assim, passarinho, cachorro. Presta atenção. Tem bichinho de estimação que quando a gente tira ele de ficar preso, ele gosta de voltar para ficar preso? Quando o cachorro é solto para brincar, ele gosta de depois ficar preso em algum lugarzinho? Não, né? Passarinho também. Se você solta o passarinho, ele não gosta de voltar e ficar preso. Pelo menos isso não é o comum. Por que isso? Presta atenção. Porque animais, até os animais sabem que tem uma coisa muito gostosa que a gente não quer perder, que é liberdade. Liberdade é uma coisa que até os animais sabem que é gostoso aproveitar. O pastor vai falar hoje para os adultos sobre liberdade, mas olha que estranho. Eu vou falar que tem gente que na vida cristã não quer aproveitar da liberdade. Não quer aproveitar do fato de Jesus Cristo ter tirado a gente de uma jaulinha. E é isso que nós precisamos aprender sobre como é que nós curtimos, aproveitamos o tempo de liberdade. Tá? Então, vou pedir aos adultos que abrem em Colossenses capítulo 2, vou ler dos versos 16 a 23, e nós vamos falar sobre uma religiosidade, uma prática religiosa escravizante. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou os julgue ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu tenho falado nas outras mensagens dessa série, que o nosso tempo, diferente do que algumas pessoas pensavam que ia acontecer, é um tempo de bastante espiritualidade. Estou dizendo que é diferente do que as pessoas pensavam, porque no passado, muita gente achava que com o advento da modernidade, isto é, depois do período do iluminismo, as pessoas iam começar a se desligar cada vez mais da religião e não precisar mais dela. Só que o nosso tempo tem mostrado que espiritualidade está em voga. E até membresia de igreja está em voga, mas cristianismo não está em voga. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu tenho percebido como as pessoas, mesmo que não estão ligadas à igreja, elas gostam de procurar algum tipo de espiritualidade. Elas sentem que falta alguma coisa nessa área da vida delas. Então tem gente que procura por conta própria seguir algum tipo de filosofia. É assim que é chamada, de filosofia, né? De maneira de cuidar da sua alma ou do seu espírito. Um grupo menor, mas ainda significativo, tem se juntado a igrejas no nosso país. Mas um número muito pequeno
dessas pessoas, as que buscam espiritualidade e as que se juntam a igrejas, de fato têm conhecido a Jesus Cristo. O meu ponto é dizer o seguinte: muita espiritualidade e maior membresia nas igrejas não é necessariamente igual a mais discípulos de Jesus. E o nosso cenário nacional tem mostrado isso. Nós somos um país que tem muitas espiritualidades ou religiosidades disponíveis. Tem mais gente se juntando a igrejas, curiosamente, do que em tempos passados. As igrejas evangélicas têm crescido a cada ano, mas não significa que mais discípulos de Cristo tenham aparecido. Por quê? Porque as pessoas têm procurado atalhos espirituais ao invés do caminho de Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção dessa ideia. Por quê? Porque eu creio que Colossenses tem algo a nos ensinar sobre como às vezes nós somos tentados a buscar atalhos espirituais para o sucesso na vida cristã ou na vida espiritual, mesmo que seja fora do cristianismo. A epístola de Paulo aos Colossenses, ela é um alerta para pessoas que não tinham deixado a igreja, mas tinham optado por outras filosofias ou outra filosofia. Portanto, Paulo está preocupado com gente que sucumbe a isso. Agora, por que a gente vai atrás dessas coisas? Normalmente porque tem coisa dando errado na nossa vida e a gente quer solução. Então, por exemplo, tem pessoas que têm visto o seu casamento falhar, ou tem se sentido incapaz na educação dos seus filhos, ou de repente tem se perdido nas batalhas contra a tentação, ou tem sucumbido ao medo ou à ansiedade. Talvez você se sinta assoberbado ou deprimido, e em qualquer uma das situações você tem a tendência ou a fraqueza de buscar caminhos rápidos para aliviar a sua angústia, para resolver o seu problema. O que eu estou querendo dizer é que quando nós sentimos que tem certas áreas da nossa vida em que a gente não vai bem, nós nos sentimos desesperados que nem o pai ou a mãe de uma criança que está enferma e o médico não consegue achar o remédio. E aí você ouve falar de alguma cura esquisita que alguém fez em algum lugar e você fala, vamos tentar, o que tem, que mal faz? Sabe quando você age irracionalmente porque o que te propuserem você topa, porque você quer solução para aquele problema? Às vezes espiritualmente nós nos colocamos nessa situação também. A gente se vê fraco em uma determinada área e nós buscamos algum tipo de atalho para o sucesso espiritual nessa área. E aí que está a nossa fraqueza. E Paulo escreveu para pessoas que eram assim, que estavam se sentindo fracas em algumas áreas e acabavam aceitando novas propostas, novos caminhos. E veja, novo caminho é o que não falta no nosso país, porque, como diz um autor que eu li, nós vivemos num supermercado religioso. Você tem o produto que você quiser, né? Você pode catar o que você quiser. E se você não gostar de nenhum disponível, você pode fazer o seu próprio. Você compra lá as pecinhas e monta o Deus do seu jeito. As pessoas têm criado deuses à sua imagem e semelhança. E isso tudo mostra como estão em busca de caminhos espirituais, mas não buscam o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que tem falhado e tem mostrado fraquezas espirituais, mesmo quando parecem fortes. Eu tenho falado aqui já há alguns domingos sobre a importância de permanecer em Cristo. E eu falei na primeira mensagem e continuei essa tônica de que é mais fácil começar do que continuar. Todo mundo que pratica esporte sabe que fazer qualquer coisa que exija do seu corpo mais do que você está habituado, é fácil começar. Dura você continuar quando o corpo está pedindo para você parar. E espiritualmente é parecido. Nós temos mais facilidade de começar alguma coisa, mas nós temos dificuldade de continuar e terminar aquilo que nós começamos. Paulo então está escrevendo para encorajar cristãos que permaneçam em Cristo, que continuem no caminho, que não abandonem em prol de outras alternativas. E veja que Paulo está preocupado com isso desde o início do texto que nós começamos a estudar na série. Lá no versículo 8, se você tiver a sua Bíblia aberta, você vai ver que no verso 8, Paulo já faz algumas exortações que ele vai repetir no nosso texto de hoje. Ele fala assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Esse tipo de alerta vai aparecer no nosso texto no versículo 16. Fala assim, portanto não permitam que ninguém os julgue. E no verso 18, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. Então a ideia é que Paulo sabe que tinha gente que estava
propondo novos caminhos e alguns cristãos de Colossos estavam aceitando. E esses eram caminhos segundo a tradição de homens. Verso 8 fala isso. Fala filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas. Veja o que diz o verso 22. Fala que se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Paulo está voltando no mesmo ponto. E ainda no verso 8 ele fala que por detrás dessas tradições humanas estão os princípios elementares deste mundo. E eu expliquei em uma mensagem anterior que aqui é a ideia de forças espirituais por detrás de atitudes humanas. E no verso 20 do nosso texto fala também que nós morremos para os princípios elementares deste mundo. O que eu estou querendo mostrar para vocês? É que Paulo começou esse assunto, aí ele falou de Cristo, mas ele tem que voltar nesse assunto e detalhar mais. Tamanha necessidade das pessoas acordarem para os perigos dessa nova filosofia, dessas novas alternativas de espiritualidade. Então o que nós vamos fazer nessa manhã é olhar com atenção para cada uma das características dessa filosofia lá na região de Colossos, para que nós respondamos a ela com o antídoto bíblico e cristológico que é colocado por Paulo nessa carta, tá? Eu já disse antes e vou repetir que essa filosofia que estava rondando a igreja não era uma filosofia que se encaixa numa religião ou noutra religião. Ela era mais típica de um sincretismo religioso. E normalmente sincretismo pega mais gente, porque é igual comida por quilo, você pega o que você quer. Entendeu? Você agrada mais gente assim. O sincretismo religioso ele tem características diferentes. Então, algumas pessoas se apegam com umas coisas, outros se apegam a outras coisas, mas tem alternativa para todo mundo. E curiosamente, esse sincretismo religioso, ele propõe coisas distintas. Hoje eu vou falar de 3 delas que estão no texto. Propostas legalistas, propostas místicas e propostas ascéticas. Então eu vou falar de legalismo, misticismo e ascetismo. Agora, antes de eu destrinchá-las, eu vou falar de cada uma individualmente. Eu quero dizer uma coisa curiosa. Elas podem parecer contraditórias, mas na mente de quem é sincrético, elas não são. Isso é que é o mais estranho. Sabe quando alguém vem e expressa para você alguma coisa que ela acredita, mas aí você fala, nossa, eu acho que ela é cristã, e depois ela fala uma outra coisa que você fala, que bobagem. Na cabeça dela está tudo bem. Não tem problema, porque quando você foi treinado a absorver diferentes tipos de crenças, quando você não é levado por um discernimento espiritual a perceber contradições, você engole sincretismo. Você aceita coisas que são estranhas. E não era diferente no tempo de Paulo e não é diferente hoje. As pessoas, elas buscam sublimidade espiritual nos mais variados caminhos. Os legalistas, eles equacionam a santidade com a observância de rituais. Os místicos se apegam em experiências, tais como visões e revelações extra-bíblicas. E os outros, numa prática asceta, creem que a pobreza ou a vida simples e de privações é o melhor caminho para a piedade. O que eu vou tentar mostrar aqui nessa manhã é que tudo isso pode ser buscado pelo mesmo tipo de gente nesse pacote sincrético, mesmo parecendo contraditório. Então nós vamos ouvir o que Deus tem a nos falar pela pena do apóstolo Paulo, desnudando as fraquezas dessas propostas e depois no final ouvirmos o único remédio para as nossas lutas espirituais. Vamos falar de legalismo primeiro, é importante nós pensarmos nisso. Nos versos 16 e 17, nós temos ali ideias próprias de legalismo. Por quê? Porque está falando de elementos judaicos dessa heresia. Veja lá, verso 16 fala, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Algumas outras religiões até falavam de coisas como lua nova, ou não comer isso ou aquilo, mas a lista que Paulo dá nos leva a crer que ele estava falando de influência judaica nessa heresia. Por quê? Porque está falando de sábado, e os judeus eram quase que exclusivos nessa observância do sábado. Então, a lei de Moisés, ela fala das 4 coisas que Paulo menciona aqui. Fala de comida, de bebida, que deveriam ser evitadas em certas ocasiões, ou que não podiam ser comidas porque elas eram sinônimos de impureza. Fala de dias especiais de festa, que tinham que ser obedecidos. Fala de lua nova, fala de sábados. E com isso tudo, é importante que você entenda que Moisés estava tentando
apontar o povo para uma realidade espiritual lá na frente, que era a pessoa de Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento, eles tinham que observar essas coisas. O que a heresia colossense está fazendo? Está ensinando as pessoas a continuar observando essas regras como sendo indispensável para a sua plenitude espiritual. Então, em outras palavras, se você quer ser cheio do Espírito, se você quer ser forte espiritualmente, você tem que observar algumas dessas coisas. E aí Paulo contra-ataca esse tipo de ensino, de que você tinha que observar algumas dessas regras, usando primeiramente um argumento histórico. Ele vai falar de sombra e realidade. Esse argumento histórico significa que as leis, elas foram importantes, mas elas já cumpriram o seu papel. E depois de cumprir o seu papel, elas não têm mais valor. Então Paulo vai mostrar que elas são sombras. Olha o verso 17, que ele deixa bem claro o que ele quer dizer. Não permitam que... 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Perceba o contraste entre sombra e realidade. Paulo estava dizendo que a realidade que provoca a sombra é mais importante do que a sombra. Quando a realidade chega, ninguém fica olhando para a sombra, admirando a sombra, né? Você está esperando alguém chegar em casa, a pessoa chega e você fala, puxa, mas a sombra está muito legal. Estranho, né? Então, nós não atentamos para a sombra, nós atentamos para a realidade. A sombra é apenas para que nós tenhamos uma antecipação do que está por vir. E às vezes a sombra chega primeiro, né? Dependendo do direcionamento do sol, né? A ideia aqui, Paulo está tentando mostrar que essas coisas eram só símbolos, placas que apontam para um destino. Ninguém fica encantado com a placa. Todo mundo quer chegar no destino. E uma vez que você chegou no destino, a placa não é mais importante. Paulo está usando um argumento simples, mas que os colossenses haviam se esquecido. Aqueles, pelo menos, que estavam sucumbindo ao transitório, estavam ficando presos ao transitório. Outra coisa que Paulo argumenta também contra essas propostas de regras, essas propostas legalistas, é que normalmente quem propõe essas regras e entende que elas são importantes para a vida espiritual, eles se tornam críticos. Quem é legalista facilmente se torna crítico. Ele julga o outro baseado na observância dessas regras. E essa crítica se torna muitas vezes soberba. Como a sua medida de espiritualidade é a observância dessas regras e rituais, o legalismo ele normalmente julga o outro como inferior a ele. A resposta de Paulo é que ninguém devia desprezar você. Você não devia se sentir inferiorizado quando você se apega à realidade antes do que à sombra. Agora, por que é importante eu ressaltar essas coisas? Porque isso não foi embora. Isso ainda existe. A igreja evangélica brasileira tem se encantado com sombras e com regras. Impressionante como são muitas as igrejas que gostam de se ater a símbolos do Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo aquilo que é visível parece mais interessante, mais encantador. Então, se você tem uma arca, se você tem um candelabro, se você tem levitas, se você tem coisas dessa natureza, você se sente mais próximo de realidades espirituais. O evangelicalismo brasileiro também tem tido gente que tem causado divisões por causa das regras. Quantas não são as pessoas no Brasil que deixaram a igreja evangélica e hoje tem ojeriza, aversão à igreja evangélica, porque foram criados num rigor legalista, numa religiosidade repleta de não. Não pode, não pode, não pode. E isso tem mostrado como nós precisamos ouvir essa mensagem de Paulo. Mas talvez você diga assim, pastor, graças a Deus estou liberto disso. Esse não é um problema meu mais. Talvez já tenha sido, mas hoje não é mais. Não sou dessas coisas mais. Não tenho essa preocupação. Nossa igreja não está usando os símbolos do Antigo Testamento para prestar culto a Deus. Então como é que essa mensagem se aplica a nós? Lendo um livro sobre esse assunto, me chamou a atenção uma das aplicações dele, em que ele fala sobre como nós hoje em dia impomos coisas, como por exemplo, comer. O que a gente pode ou não pode comer. E a gente talvez não faça isso por razões espirituais, entendeu? Estritamente ligadas à saúde. Mas como até essas imposições quanto à comida, que visam, presta atenção, que visam nos deixar bem conosco mesmos.
e sermos aceitos e bem vistos pelo outro, até isso é religioso. Até isso é religioso. E ela mostra um tipo de prática legalista que às vezes nós impomos a nós mesmos e aos outros. Porque no fundo, o que nos motiva, muitas vezes, ouso dizer que na maioria das vezes, para qualquer tipo de dieta, é a gente se sentir bem. E a gente não ser criticado pelo outro. Eu sei que você já falou várias vezes, eu já falei que é por saúde. Mas no fundo, a gente quer sentir-se bem e que o outro não nos despreze. E isso mostra como nós somos movidos por regras para que sejamos bem vistos. O legalismo é assim, ele tem regras porque ele quer ser bem visto, tanto por si mesmo quanto pelo outro. E ao fazer isso, nós nos esquecemos de problemas próprios do legalismo. Eu vou citar 3 muito rapidamente. Primeiro, todo legalismo propõe uma religião de vista e não de fé. Por que as pessoas gostam de regras? Por que elas gostam de símbolos? Porque você vê, você pega, porque você pode fazer na listinha assim, ó, check, 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 já fiz. É fácil. Uma religião de vista é mais fácil do que uma religião de fé. Mas ela, infelizmente, vai contra a própria, todo o direcionamento do Novo Testamento, de que nós temos que colocar segurança não no ritual, mas em Cristo Jesus. O segundo problema é que o legalismo propõe uma religião de boas obras. Quer dizer, não, pastor, mas eu confio em Cristo. Eu sei. Não, pastor, deixa eu explicar. Não, o senhor não entendeu. Eu confio em Cristo. Não, eu sei que você confia. O problema não é confiar em Cristo. O problema é confiar em Cristo e em outras coisas. Sincretismo. Até Davi reconheceu isso. Quando ele ora assim, Senhor, ensina-me a temer só o teu nome. Por quê? Ele sabe que ele teme a Deus. Ele é crente. Mas ele teme outras coisas também. O seu coração é dividido. E como o seu coração é dividido, ele mostra que ele está preso à religião de boas obras. E por último, o legalismo propõe uma religião escravizadora. E é isso que a gente leu na liturgia sobre Gálatas 5. Cristo libertou você, por que você se prende a regras novamente? Você não precisa se prender a regras para ser aceito por Deus e pelo próximo. Mas o legalismo tem disso e ele ainda está presente no nosso meio. Deixa-me falar da segunda característica dessa heresia colossenses, que é o misticismo. Veja só, o lado místico da heresia, ela tem tudo a ver com uma experiência religiosa subjetiva, mais profunda, mais superior, disse um autor que eu li. A ideia de você buscar alguma coisa que ninguém vê, é subjetivo, mas que deixa você mais espiritual, pelo menos aos seus olhos. Hoje em dia tem muito disso, de maneiras e cores diferentes. Por exemplo, tem aqueles que, por terem sucumbido a um misticismo oriental, de filosofias e religiões orientais, falam muito de luz interior, ou de energia positiva, ou de boas vibrações. Você já ouviu tudo isso, pelo menos desde a década de 60, bastante. Mas não é só esse tipo de espiritualidade que fala dessas coisas. Mesmo dentro das igrejas evangélicas existe um prazer, uma busca por coisas místicas. O que eu quero dizer por mística? Por experiência subjetiva. Ele falou comigo, pastor. Eu vi, ou coisas dessa natureza, que parecem nos deixar mais espirituais e mais fortes na caminhada cristã. O problema disso é que quase sempre, isso leva à soberba. E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Quando ele fala lá no verso 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Talvez a melhor maneira de traduzir aqui seja a ideia de não deixe ninguém julgar você inferior porque você não tem essas experiências. Por quê? Porque quem vai atrás dessas experiências normalmente cria divisões de espiritualidade. Então ele é soberbo, ele julga, que nem no verso 16, assim como o legalista julga o que não cumpre as suas regras, o místico também considera como inferior, considera como desqualificado aquele que não tem as experiências que ele teve. O que eu quero mostrar aqui é que isso tem cara de humildade, mas na verdade é soberbo. O texto fala no verso
8. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Ela parece humilde, mas na verdade ela é cheia de carnalidade. Por quê? Porque ela se infla com essas coisas. Alguns estudiosos falam que o que estava acontecendo ali, quando me refere culto aos anjos, e são estudiosos que pesquisaram muito para chegar a essa conclusão, provavelmente essa heresia estava trazendo práticas místicas de religiões de mistério, que eram comuns naquela região da Frígia. E eles, nessas religiões de mistério, eles tinham como se fosse contato com seres angelicais, que visavam trazer o quê? Presta atenção. Proteção contra os males, os espíritos desse mundo e outros tipos de males. E presta atenção, todo mundo quer proteção. Todo mundo quer. Hoje em dia não é diferente quando as pessoas vão às igrejas pedir oração para que Deus as proteja do mal. O que eles estavam sucumbindo lá não era questão de pedir proteção pelo mal, porque todo mundo quer isso. Mas era a quem eles estavam pedindo proteção pelo mal. E eles estavam chegando a ponto de procurarem auxílio de anjos. Afinal de contas, anjos eram enviados por Deus para servirem o seu povo. Então criou-se nessa heresia a ideia de que você buscava a proteção deles. O que eu quero tentar mostrar é que isso volta a acontecer geração após geração. Nós somos um país em que pessoas foram treinadas a pedir socorro a santos diferentes. Porque isso não é uma coisa só do século I. Você pede, e os gregos tinham os deuses que cuidavam de cada área, pois o catolicismo brasileiro tem os santos que cuidam de cada área. Embora não seja admitido, é um politeísmo. Nós pedimos socorro a deuses diferentes. Acontecia em Colossos, acontece no Brasil. E infelizmente a busca por espiritualidade acontece inclusive dentro das igrejas evangélicas. Quando estão atrás de visões, revelações, quando estão atrás de experiências. Perceba que, quando eu estou falando dessas coisas, eu não estou dizendo que vida cristã não tenha experiência profunda com Deus. Inclusive, o lado tentador dessa heresia é que todas as suas ênfases têm um lado bom. Quando eu falei de comida, por exemplo, eu não estava querendo dizer que fazer dieta não seja uma coisa boa. Mas é que elas são facilmente deturpáveis por um coração religioso como o nosso. Mesma coisa com o misticismo. A gente pode ter momentos de contato profundo com o nosso Deus. Nós podemos ter experiências marcantes em que Deus fala conosco, mas a busca por essas coisas normalmente se torna um caminho perigoso de falta de discernimento e que parece produzir maturidade, mas não produz gente madura. O verso 19 fala isso. Olha só. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Eles são como um corpo que desconectou da cabeça. A cabeça é o que produz crescimento no corpo. Você desligou da cabeça, você não cresce. Ah, pastor, mas eu tive uma experiência. Você não cresce. Inclusive, eu preciso deixar muito claro que, embora algumas pessoas, talvez aos seus olhos, pareçam muito espirituais, porque são pessoas que constantemente têm experiências com Deus, eu quero abrir os seus olhos para a realidade de que quase todas que você conhece são espiritualmente imaturas. Porque busca por experiência, busca por misticismo, não deixa alguém espiritualmente maduro. Nós temos visto pessoas aparentarem sadias, aparentarem fortes, mas o texto fala, elas desconectaram do cabeça, elas buscaram crescer de outra maneira. E por terem desconectado do cabeça, elas não crescem. Elas são frágeis na fé. Então não pense você que maturidade vem com essas grandes e marcantes experiências. Eu tive o privilégio de recentemente falar lá na Fiel sobre avivamento que parecia produzir gente muito saudável, mas muitos tiveram grandes experiências e, no entanto, depois, para a frustração do seu pastor, o Jonathan Edwards, eles eram fracos e voltavam a práticas antigas. Por quê? Porque essas coisas não alimentam e não amadurecem se elas não forem ligadas ao cabeça. Terceira característica é o ascetismo, ou asceticismo, como alguns falam. O que eu quero expressar aqui é aquela religiosidade que foca no negativo, que foca nas privações. Você já ouviu falar e sabe de gente que se martiriza, se machuca, ou que se
priva, tentando mostrar que consegue manter a sanidade mesmo em meio à grande provação. Eu estava lendo sobre monges que no passado mergulhavam em água congelante até o pescoço e continuavam a orar como sinônimo de que estavam purificando o seu espírito. Esse tipo de coisa sempre teve na história da igreja, no movimento monástico, e mesmo em dias mais recentes tem gente que entende que privar-se disso, privar-se de certas coisas, parece o mais espiritual. Por exemplo, tem gente que dentro das igrejas evangélicas procuram viver segundo certos padrões da igreja primitiva e acham que não pode aquilo outro. E quando se privam de algumas coisas, elas se entendem mais espirituais, mas elas estão criando regras que perdem você de aproveitar as coisas boas que Deus fez. Isso aqui é uma coisa importante que nós temos que aprender com a nossa tradição. A Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo da igreja, o símbolo de fé da igreja que nós presbiterianos subscrevemos, ela ensina que tem certas áreas da nossa vida em que não tem certo e errado, elas são indiferentes, elas podem ser feitas com liberdade, contanto que sua motivação não seja pecaminosa. O que tem acontecido com a maioria de nós? Nós taxamos tudo de certo ou errado sem pensarmos se essa coisa não se encaixa no indiferente, ou como diz na teologia, nos assuntos adiáfora, que são as coisas que não são nem certas nem erradas em si mesmas. Às vezes o que nós criamos é uma série de regras e uma série de privações, porque a gente acha que ser privado é necessariamente ser mais espiritual. Agora, vou voltar de novo a falar a mesma coisa que eu disse antes. Todas essas características da heresia, elas sempre têm um lado que é quase correto. Você fala assim, nossa, é encantador, é atraente. Afinal de contas, o cristianismo não fala de mortificar os feitos da carne? Nós vamos estudar isso no capítulo 3 de Colossenses. Mortificar as obras da carne. Então, mortificação não é se privar, pastor? E aí que a gente precisa entender que a heresia colossense, ela tentava fazer as coisas aparentemente interessantes, quando na verdade elas eram errôneas. Por quê? Porque promoviam uma privação que perde das alegrias de Deus, e não uma privação que visa amor para com Deus. E qual é o problema do ascetismo? Paulo apresenta alguns, eu vou falar de 3 problemas bem rapidamente. Primeiro, essas coisas são passageiras. Verso 22, fala assim: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Elas são passageiras, elas não permanecem. Diferente do Evangelho de Cristo Jesus, elas são igual moda. E moda é um negócio engraçado, né? A gente pode investir o que for, daqui a 20 anos a gente olha para a foto e fala assim, que ridículo. Como é que eu podia me vestir daquele jeito? É moda. E esses ensinos são igual moda. Espera um pouquinho e passa. Você não pode se deter a essas coisas. Segundo problema com o ascetismo é que, de novo, ele também gera soberba. Parece humilde, mas na verdade, quando ele se priva para tentar alcançar um padrão espiritual, ele se torna exibicionista. Jesus falou que quem fizesse jejum não devia contar para esse ou para aquele. Mas frequentemente o ascético, ele acaba deixando escapar a sua espiritualidade. E aí ele se torna e se mostra soberbo. Mas o terceiro ponto, e eu quero focar um pouquinho mais nesse, é que o ascetismo, ele tem uma grande promessa que ele não consegue cumprir. Por isso a crítica de Paulo é que ele é ineficiente. Por quê? Presta atenção. O ascetismo, o rigor ascético, ele propõe fazer você vencer as suas lutas contra a tentação, contra as suas fraquezas. Ele propõe um caminho que parece que vai dar certo. Algum tratamento rápido, dolorido, mas você sabe que normalmente o que é dolorido, ou o que tem gosto ruim, normalmente é o que mais funciona. Aí você diz, se é assim na medicina, deve ser assim também na vida cristã. Você tem aquela impressão de que remédio ruim é bom, né? E você tem a impressão de tratamento que dói, não, esse deve fazer efeito. Acho que é esse aí. E aí, ele propõe fazer você vencer na sua luta contra as suas tentações, os amores que você procura, mas na verdade ele não consegue. Finalzinho do verso 23, fala que eles não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Por quê? Porque tudo que o ascetismo, o rigor ascético faz, é lidar com o seu exterior. E o seu problema não é exterior, não está aqui. Isso aqui só expressa as coisas daqui. Só expressa as inclinações e os problemas do coração. E se você não for para um
cirurgião cardíaco, espiritual, você não resolve esses problemas. Você não resolve esses problemas. Rigor ascético lida com o externo, mas a gente sabe que renovação vem pela mente, não flagelo do corpo. Isto é, vem pela mudança do nosso interior. E olha que tem aparência de sabedoria, diz o verso 23. Essas coisas têm aparência de sabedoria, porque falam de mortificação, mas é só aparência, que nem cosmético, só atinge a pele. Só aparência, não mexe no seu interior, não mexe lá dentro onde você precisa de mudanças, na raiz. Por que eu estou apresentando essas três coisas? Porque Paulo sabe que elas voltam na vida da igreja. E ele quer ensinar a grande razão pela qual nós temos que nos livrar disso. E aí vem o verso 20. E essa é a última parte dessa mensagem que fala da morte de Cristo nos libertando dessas coisas. Olha o verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Paulo vai falar aqui sobre nossa união com Cristo em sua morte. E eu preciso ensinar isso rapidamente antes de terminar a mensagem. Paulo está querendo dizer o seguinte: você não precisa vencer certas coisas espirituais como quem corre a corrida junto com Jesus. Jesus não é seu parceiro de corrida que está ali do lado só dizendo, vamos lá, mais 2 quilômetros. Não. Ele é o seu substituto que correu em seu lugar. Quando ele correu e venceu certas coisas, você venceu nele. E se você venceu nele, você não precisa tentar correr de novo, só para mostrar que você pode. Primeiro, você não pode. Segundo, você anula tudo que Cristo fez por você. Paulo está dizendo, vocês já morreram com Cristo. É igual o animalzinho que eu falei para as crianças. Seria a mesma coisa que o cachorrinho ou o passarinho que elas têm, elas soltarem e o passarinho dizer, não, eu prefiro a gaiola. Se é um passarinho que voa bem, você vai dizer, alguma coisa está errada com esse bichinho. Se é um cachorrinho que tem muita energia, você vai dizer, alguma coisa está errada com esse cachorro, para ele voltar para a jaulinha dele. Por quê? Porque ele foi liberto. Semelhantemente, você e eu que estamos em Cristo, fomos libertos. Paulo quer que a gente entenda que nós não precisamos mais nos sujeitar a certas coisas como escravos. Eu vou dizer algo sério para você. Algumas das suas lutas, e algumas das suas tentativas por vencer problemas na sua vida, eu e você, e eu estou junto contigo nisso, nós nos sentimos escravos de algumas propostas. Parece que a gente não tem liberdade, não tem alívio. Novidade para você, é porque provavelmente você está escravo delas. Você está escravo delas, isso é ruim. Cristo te libertou para que você não ficasse mais preso a essas coisas. A morte de Cristo, que é aquilo que Paulo fala no versículo 20, ela é suficiente. Nós morremos para a lei, nós morremos para os costumes, então ela nos liberta do legalismo. Presta atenção, a morte de Cristo é aquilo que te liberta de você ter que cumprir a lei para ser aceito por Deus e pelos outros. Você quer ver coisa preciosa? É você começar a sua semana sabendo que você não precisa agradar a Deus. Que Cristo já agradou a Deus. E de que agora em Cristo você vai viver graciosamente, em gratidão, uma vida agradável a Ele. Mas você não tem que conquistar a aprovação de Deus. Deus não olha para você no começo da semana e diz, vamos ver se você me agrada, para eu te receber no domingo. Não é assim. Você não começa a segunda-feira e diz assim, vamos ver se eu consigo, dessa vez eu tenho que melhorar. Assim como nós não devemos agir dessa maneira em relação a outras pessoas. Quando a gente vive num relacionamento em que a gente sempre está tentando convencer e ganhar o outro, a gente se sente escravo, não é? É sufocante, não é? Pois eu quero que você entenda que quando a gente crê em Cristo, a sua morte nos liberta de ter que ser aceito pelas pessoas baseado na nossa maneira de agir. Nós temos que ser aceitos pelas pessoas pelo que nós somos em Jesus Cristo. A morte de Cristo também nos liberta do misticismo. Por quê? Porque a gente não precisa mais de novidades espirituais para sentir que a gente está crescendo espiritualmente. Eu tenho tentado mostrar para vocês que todas as vezes que a gente ouve sobre a cruz de Cristo, a gente cresce. E que a cruz de Cristo é alimento suficiente para a gente ficar mastigando durante toda a nossa vida.
A cruz de Cristo é suficiente para nós nos sentirmos alimentados por ela. Nós não precisamos buscar outras alternativas místicas. E por último, a cruz nos liberta do ascetismo. Por quê? Porque a gente não precisa parecer humilde pelos nossos próprios esforços. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente pode até se gloriar na cruz. Que a gente pode até festejar. Tanto é que na hora que a gente fala da cruz de Cristo, o que a gente faz? Fica triste, cabisbaixo? Às vezes a gente tem essa impressão de ceia. Ceia tinha que ser um momento de confissão de pecados, mas é festa, é por isso que chama ceia. Você não tem ceia em ofício fúnebre, você tem ceia em período de festejar. Olha só, contra um espírito ascético, Jesus nos chama a festejar a sua morte por nós. É por isso que é ceia. Que coisa preciosa saber que Cristo nos livra de um caminho em que nos matamos para vencer as tentações. Nós não precisamos fazer isso. É o Espírito quem nos faz morrer na cruz de Cristo. Então eu quero terminar essa série dando uma palavra rápida e nós vamos encerrar o culto. O que eu queria que você entendesse, e quero encorajar você a ouvir mensagens novamente, se você entende que isso é para você, é que nós somos tentados durante toda a nossa vida cristã a desviarmos do caminho. Isso não é incomum, pelo contrário, é o normal, é o que mais acontece. As tentativas de desviar-nos do caminho são múltiplas por parte do inimigo. E às vezes ela vem com cara de espiritualidade, vem com cara de igreja. Parece até bom, parece até espiritual. E na verdade isso não passa de engano daquele que quer te desligar do cabeça. Portanto, minha oração é que você atente para aquilo que você pode aprender da cruz de Cristo. E ao se alimentar dela, você tenha a alegria de festejar o simples, mais profundo evangelho. Vamos orar, depois receber a bênção. Senhor Deus, nós estamos terminando esse culto com mais um alerta vindo do Senhor, de que é fácil nos desviarmos do caminho. Às vezes nós optamos por regras, de maneira legalista, às vezes nós optamos por experiências místicas, às vezes nós buscamos algum caminho de privação, no rigor ascético, e não importa qual seja a proposta, nós às vezes nos sentimos desesperados aceitando qualquer coisa que nos faça vencer na vida. Isso é muito, muito ruim, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos livre de caminhos que nos desviam da cruz do teu Filho Jesus. Que nos faça alimentar do simples, mas profundo evangelho. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.